Isso mesmo, desapareça. Se sua vida não for muito diferente da vida de outras pessoas, ela provavelmente é muito corrida. E às vezes é muito difícil de lidar com todas as questões que surgem durante o dia e você acaba se vendo sob muita pressão numa correria que às vezes você nem consegue dar conta direito. E acaba que toda essa pressão faz com que você se sinta muito pesado, muito denso, e ao final do dia você já tá tão cansado que nem consegue lidar com o resto das coisas que você ainda tem pra fazer. Você lidou com tanta coisa durante o dia que coisas essenciais e pequenos detalhes acabam sendo totalmente exaustivos. E é exatamente isso que eu tenho pra falar pra você. Desapareça. É claro, você não vai desaparecer literalmente. Eu só tô falando porque a gente precisa tomar um tempo pra se reconectar. Às vezes a gente se perde demais com todas as coisas que a gente faz durante o dia e acaba esquecendo que a gente também é humano, a gente também precisa descansar, a gente também precisa desaparecer um pouco. E às vezes a gente nem precisa, na maioria das vezes a gente não precisa dar satisfações para as pessoas, porque o que a gente faz, a maior parte das coisas que a gente faz na nossa vida não diz respeito às outras pessoas. A gente tem a nossa própria individualidade, a nossa própria subjetividade, a nossa própria percepção das coisas, e tudo bem, a gente não precisa ficar dando satisfação do que a gente faz para todas as pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente só precisa desaparecer do radar dessas pessoas que só querem descobrir o que a gente faz, saber da nossa vida, e é isso. Mas é justamente isso que eu quero falar pra você. Às vezes a gente precisa desaparecer do radar dessas pessoas, a gente precisa desaparecer da visão dessas pessoas, a gente precisa desaparecer das coisas que nos cercam e se reconectar com a gente. Não é fugir da realidade, é simplesmente guardar um tempo pra você, escolher você durante um período para poder lidar com todas as coisas, porque são muitas questões, são muitas atividades e às vezes você não vai dar conta de tudo isso. Às vezes a sua mente está sob pressão e você não consegue esquematizar todas as coisas, você não consegue lidar com tudo, com todas as demandas que surgem, e acaba que você fica totalmente exausto e não consegue lidar com tudo aquilo. Então desaparecer é uma forma de se reconectar, de buscar estar mais presente. E às vezes a gente tá muito aéreo, justamente por todas as coisas que tem pra fazer. E quando a gente tem muita coisa pra fazer, a gente também vai ter muito pensamento na nossa cabeça, porque existirão questões que a gente não vai conseguir lidar, e a gente vai achar que não é capaz, é muito inferior, que não tem as qualidades para certas demandas. E isso vai se acumular, a gente vai internalizando isso, vai achando que não pode, vai achando que não consegue, que é fraco. Só que não é isso, às vezes a gente só precisa desaparecer um pouco e retornar renovado, retornar revigorado, com as forças lá em cima, e revisar aquilo que a gente tem feito. Porque quando a gente para desaparecer, a gente para pensar um pouco, a gente para relaxar. E quando a gente desaparece, a gente para pensar mais direito, a gente para revigorar as nossas forças, a gente para pensar bem, a gente para rever todas as nossas ações, o que a gente tem feito, e a gente consegue lidar melhor com as coisas e se planejar melhor. Mas quando a gente não desaparece, e eu tô usando desaparecer para não falar descansar, tirar um tempo para você, só para ficar mais dinâmico e mais legal de falar. Então você precisa desaparecer um pouco, ou bastante, dependendo do seu caso. E tá tudo bem desaparecer, porque você merece isso. Você também merece desaparecer um pouco. Todo mundo desaparece em algum momento. Você também precisa desaparecer. Você não é uma máquina. Você não precisa se forçar tanto. Você não precisa ser perfeito em tudo. Às vezes você só precisa desaparecer e só não fez ainda. Então, a minha dica de hoje é: desapareça um pouco e você vai ver que você vai voltar renovado e bem melhor do que estava antes. É isso. Tchau.